sejam bem-vindos a mais um Tudo Sobre Pet. Eu sou a Fernanda, líder na Matilha Brasil e host nesse podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto muito comum no pós-pandemia, mas que muitas vezes a gente não percebe nos pets, mas eles podem estar sofrendo, que é ansiedade por separação. Vocês sabem, primeira semana do mês a gente sempre fala sobre o mundo do filhote. Segunda semana do mês, hoje, a gente sempre vai conversar sobre comportamentos dos nossos animais, para a gente entender e interpretá-los da forma mais correta. Terceira semana a gente sempre vai conversar sobre saúde, bem-estar, cuidado com os nossos pets. E na quarta semana, sobre patologias. E, claro, a gente tem sempre o apoio da IMAX, uma empresa de radiologia veterinária. Que é isso, Fê? Raio-X. E eles fazem raio-X a domicílio. Então, além de você poder, se você já tiver o pedido médico, de fazer o exame no conforto da sua casa, com menor grau de estresse para o seu pet, eles também vão, de repente, até a clínica onde seu pet está, que vai facilitar bastante tanto o manejo quanto o bem-estar do animal durante os exames. Então, se você ainda não conhece, clica nos links aqui embaixo na descrição. E hoje, para a gente conversar sobre separação, que gera muitas dúvidas, muitas polêmicas por aí. Doutora Cíntia, bem-vinda. Obrigada, Fê. É um assunto que eu adoro falar. A gente vai bater bastante papo hoje. Vamos. E por que eu te chamei aqui? Quem é a doutora Cíntia mesmo? Eu sou médica veterinária comportamentalista da Animals. E vocês conseguem encontrar a gente no @animalsbrasil. E lá a gente também tem uma equipe de adestradores, uma equipe de comportamento. Muito bacana, bem-vinda. Obrigada. Camila, bem-vinda novamente. Olá, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite. Tudo jóia. Quem é a Camila? A Camila é uma bióloga e tutora do Tyson, do Thor e do Teco, apaixonada por pets, e vocês nos encontram no perfil do Cambada Insana. Bacana. Bom, vamos lá, minha galera. Vamos para esse tema difícil. Preparada, doutora Cíntia? Bora. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é ansiedade por separação, diferenciando de uma ansiedade normal. Não dá para te falar que ter ansiedade é normal. Mas, já começa por aí a dificuldade, né? Mas como é que a gente diferencia uma ansiedade mais comum de uma ansiedade por separação nos nossos pets? Assim, vamos pensar no conceito, né? Tá. A ansiedade, o animal, ele geralmente está ligada ao medo, né? Então, o animal que já tem um medo ou uma fobia a algum estímulo, e ele vai antecipar aquele estímulo que para ele é aversivo. Então, vamos supor, fogos de artifício, chuva, trovão, né? Ele vai ter medo daquilo. A ansiedade é quando o tempo já fecha, é quando já tem o jogo de futebol passando na TV, então já sabe que vai ter fogos, então a gente considera uma ansiedade, né? Ele vai se antecipar ali aquele evento estressor. Tá. Né? E tem a ansiedade generalizada, a gente já não consegue nem perceber mais qual que foi o primeiro estímulo que ele tinha medo. Quando a gente fala de ansiedade por separação, a gente está falando especificamente de um tipo de ansiedade, que é o medo do tutor ficar longe, né, daquele animal. Então, ele não quer a separação, por isso chama ansiedade por separação, ansiedade de separação, né, conforme você preferir chamar. Tá. E é sempre com relação a um tutor, a um ser humano, ou pode ser com relação a outro pet da casa? Na verdade, o cão, ele é um animal social. Tá. E, então, isso significa que ele, né, gosta de andar em bando, em matilha. Então, quando a gente pensa o cão, né, isso vem na ancestralidade dele. Então, quando a gente pensa em países europeus, né, na Europa, de modo geral, se você deixa o cão sozinho, e aí considera sozinho, estando longe de seres humanos ou outros cães, né? Tá. Por mais do que 6 horas, isso é considerado maus tratos lá. Caramba. Aqui no Brasil nós não temos isso ainda, né? A gente vai trabalhando passinho de formiguinha, vai construindo o nosso castelo. Mas o que a gente sabe hoje é que, assim, o animal, por ele ser um animal social, isso é considerado bem-estar, estar ao redor de outros animais ou do próprio ser humano. Por isso que alguns cães, inclusive, ficam bem em daycare, em hospedagem familiar, né? Também. Entendi. Camila, você sente sinais dos meninos por aí quando você sai, por exemplo, se eles ficam mais tempo sozinhos ou por eles serem uma matilha, tá tudo sempre tranquilo, assim? Bom, o Thor e o Tyson, quando eu ainda não tinha adotado o Teco, já estavam, assim, numa faixa ali
bem considerável de conseguir ficar sozinho. A gente conseguia ir no mercado, a gente conseguia ficar até 3 horas fora de casa. Só que com a chegada do Teco, isso regrediu. Então, o Teco, ele tem essa... Não sei, eu acredito que possa ser medo, né? Afinal de contas, ele era da rua, a gente não imagina o que foi que ele passou. Então, ele tem esse receio. Quando você fecha a porta, ele fica meio assim. Quando solta fogos, às vezes ele tem medo. Então, a gente está trabalhando isso, fazendo pequenas saídas, né? Então, a gente avisa, não sei se é certo ou errado, mas a gente fala, a gente vai, vamos supor, vou descer para pegar uma encomenda, vou descer e já volto. Então, a gente faz saídas curtas, 3 minutos, 5 minutos, para a gente ver e vai acompanhando pela câmera, se está ficando tudo bem, se alguém está surtando. Até agora tem dado certo, mas a gente ainda não fez nenhuma tentativa, tipo, vamos ficar 1 hora fora. Não. Tem muitos Sempre que Perdão, pode falar. Sempre que alguém que a gente vai sair, ou eu ou o Ricardo, sempre tem um com eles. Eles ainda não ficaram no mesmo período que ficava quando era só o Tório e o Tyson sozinhos. Eu ia comentar que tem cães que eles associam confinamento com ansiedade por separação também, né? Então, muitas vezes até o confinamento, se não for treinado adequadamente, pode piorar um comportamento, né? Muita gente lê, às vezes, é separar um cômodo da casa. Separa o cômodo da casa. Se a gente não constrói um ambiente como Porto Seguro para o animal ficar bem, ficar tranquilo no momento de saída do tutor, isso pode ser, na verdade, até pior. E aí o animal ele ficar mais ansioso e ele ter mais comportamentos sinais, né, que demonstram aí que podem desenvolver ansiedade de separação. Ele acaba associando aquele lugar como algo ruim. Sempre que eu vou para esse lugar... alguém sai e alguém que sozinho. tem um hiperapego e aí eu vou ficar desesperado. É um pânico mesmo, né? Tadinho. É complicado. Isso que ela falou desse treino de sai um pouquinho e volta, sai um pouquinho e volta, faz bem? Ajuda? O treino, primeiro antes de pensar na terapia, a gente tem que pensar no diagnóstico, né? A ansiedade por separação, ela é facilmente confundida com outros problemas de comportamento. Por isso que quando a gente fala hoje em dia de ansiedade por separação, a gente nem usa mais o termo ansiedade por separação, a gente usa problemas de separação, porque abrange muito mais coisa. Tá. Você comentou da pandemia, né? Que é um problema que aumentou bastante no pós-pandemia. Mas também a gente ficou muito próximo do cão, a gente estava trabalhando no home office. Ninguém treinou a separação do cachorro. Nem se pensou nisso, né? Ninguém nem pensou nisso. Então, não necessariamente é uma ansiedade por separação. Às vezes é simplesmente uma falta de treino. Uma falta de treino de separação, para o animal ficar bem confortavelmente afastado do tutor. Tá. Né? Muitas vezes a gente também tem problemas relacionados a manejo ambiental. Então, às vezes, o animal ele não tem enriquecimento ambiental suficiente ou brinquedo suficiente, passatempos, né, para passar um determinado X horas longe. Sim. E aquilo que a gente comentou, às vezes tem a expectativa do tutor, que quer ficar 12 horas fora, porque a gente sabe que a nossa vida não é fácil, né? Sim. Ainda mais pós-pandemia, que agora volta muitas vezes o híbrido, então são poucos dias na semana, muitas horas. Então, verdade, aí acaba ficando puxado e a gente quer ficar 12 horas fora que o cão fique bem. E o cão é um animal social. Então, a gente primeiro precisa diferenciar isso no diagnóstico. Cada diagnóstico vai ter uma terapia diferente. Se for um problema relacionado a manejo ambiental, a gente vai trabalhar o manejo, vai dar passatempo para esse cão, vai gastar energia antes de ficar fora por bastante tempo, né? Aí é um sábado, eu vou sair para comer uma feijoada, vou fazer um negócio. Já vou para fazer um passeio antes, né? Vou oferecer brinquedos ali que vão trabalhar a mente do cão, não só o físico, né? Vão trabalhar a mente do cão também. Se for uma questão relacionada a problemas de separação, no sentido de o animal nunca foi treinado a ficar separado, a gente vai treinar. Isso é a grande maioria dos nossos casos. Mas a ansiedade por separação a gente também tem. E aí, realmente, o animal ele tem que ter ansiedade. Então, ele vai prever ali aquele comportamento do tutor sair de casa e demonstrar alguns sinais, como andar perto, né? Às vezes já começar a ficar de uma maneira diferente, já saiu, a gente vê uivo, a gente vê destruição. Os principais sintomas que a gente vê, que também são comuns dos outros dois, é a destruição. Na verdade, vamos por ordem, né? Eliminação, que a gente fala, então xixi fora do lugar, né?
Em segundo lugar, a vocalização. Vocalização, aí a gente pode falar de latido e uivos, né? Chorar também, hein? O chorar também. E a terceira, a destruição. Mas nem todos fazem ou fazem de forma leve. E o que acontece muitas vezes é que o tutor releva. Ele não leva tão sério quanto deveria esses tipos de comportamentos. Às vezes foi esporádico um, fez o outro e não leva tão a sério. E é importante pegar, assim como qualquer doença, é importante a gente pegar no início para conseguir ter melhoras, né? Então, pensando no diagnóstico. Agora, no tratamento, os treinos de separação, aí voltando na pergunta, eles são importantes fazer graduais, né? Então, sempre do menor estímulo para o maior estímulo. Então, fazer ele de forma estruturada, pequenos momentos de separação, às vezes até dependendo, quando a gente fala só de treino, né? Fazer dentro de casa, conosco, em casa. Então, pequenos momentos de separação, que a gente possa tomar um banho, comer, jantar, almoçar. E o cão estar separado com algo agradável para ele. E ele entender que ficar separado é prazeroso. Então, aí sim, possível. Vai dando independência para o animal, né? E... Nossa, deu um eco, eu achei que era... Você achou que ela estava perguntando? E o que a ansiedade por separação afeta pet? E quais são os sinais que a gente vai notar para... Em que momento, na verdade, né? Os sinais você me contou, mas em que momento que eu devo reparar? Você falou, poxa, às vezes a gente não leva em consideração. Mas não vai ser sempre que um xixi fora do lugar vai ser uma ansiedade por separação. Exato. Isso é uma das questões de diagnóstico que a gente comentou. Às vezes tem gente que vem pra gente e fala assim, meu cachorro tá fazendo xixi fora do lugar quando eu saio. Aí a gente pergunta, uma das questões é, você já treinou xixi? No lugar certo? No lugar certo? Ele erra quando você tá em casa também? Exatamente. Ou como é que foi esse treino? Ele errava 50%. Então tudo bem ele errar quando você não tá. Na verdade, ele só tá errando. Ele não tá na margem de segurança. Tá na margem de segurança. Ele ainda não tá muito bem treinado ali, a questão do toalete, né? Do banheiro. Então, é fácil de confundir, como eu te comentei, essas várias outras questões, né? Então, até mesmo o choro, às vezes ele tá entediado, às vezes ele não tem passatempo ali suficiente, né? Então, são questões que a gente precisa filtrar para conseguir realmente ter um diagnóstico definitivo. E trabalhar em cima disso. Camila, você vê esses sinais nos meninos? Não. Eu acho que aqui em casa a gente está nessa etapa mesmo da falta de treino por separação. Por quê? Hoje eles ficam sozinhos em outros ambientes, brincando. Eu não posso deixar muito próximo com coisas que envolvem comida, né? Então, por exemplo, para fazer um EA já é mais difícil. Porque se você não estiver supervisionando, pode dar briga. Porque se um chegar perto do outro, pronto, eles já querem brigar. Então já é algo que eu não consigo fazer, né? Mas quando eu vou fazer algo assim, de dar um EA e tal, eu geralmente ponho um em cada lugar e fico ali supervisionando para que eles não se aproximem e eles ficam de boa, eles não ficam ansiosos querendo voltar para onde eu estou. Quando eles vão dormir, eles geralmente eu estou na sala vendo televisão, eles vão para o quarto, eles deitam lá e dormem, ficam lá dormindo. Então, eu percebo que antes, quando o Teco chegou, isso era mais problemático, porque era assim, você levantava do sofá, ele estava junto, você ia para o quarto, ele ia junto, você saía do quarto, ele ia junto. Onde você ia, ele ia atrás. Hoje eu vejo que ele já está mais relaxado. Então, ele já entende, ela pode ficar lá na sala, meu pai pode ficar lá na sala, eu posso ficar aqui no quarto dormindo, que está tudo bem. Os fogos, por exemplo, que eu citei. Logo que ele chegou, nossa, se soltasse fogos, ele ficava em pânico. Ele não sabia se ele latia, se ele ficava dentro de casa, se ele ia na varanda. Hoje, quando a gente percebe, tem um jogo, alguma coisa, vai soltar fogos, a gente já fica assim, olhando para ele, aí já dá um petisco, aí vem os fogos, ele fica tranquilo. Então, eu acho que é mais uma questão do treino, né? E essa maioria, né, Cá? A maioria dos casos realmente são como o seu, de realmente falta de treino de separação. E aí a maioria dos tutores, principalmente pós-pandemia, de acostumar a ficar home office juntinho, do lado, vai no banheiro, vai junto, vai tomar banho, vai junto, fica com um pouquinho mais de dificuldade de treinar. Mas é super tranquilo. E uma coisa que eu ia comentar é que a ansiedade por separação é comum a gente ver comorbidades. Então, a gente vê outras questões comportamentais junto com a ansiedade por separação. Então, você comentou de fogos.
medo de fogos, a gente vê muito medo de ruídos, barulhos e ruídos em geral, junto com ansiedade por separação, né? Por quê? Porque às vezes é um animal que vê o tutor como porto seguro, ele tem aquela figura de hiperapego, né? Então, geralmente a gente tem os fatores de risco ou de predisposição do cão desenvolver ansiedade por separação, que a gente fala, que muitas vezes é um animalzinho que foi separado muito cedo da mãe, ele pode ter sofrido algum trauma ao longo da vida, pode ter sofrido doenças, né, ter tido alguma doença aí ao longo da infância. Tudo isso é predisposição para o animal ficar desenvolver ansiedade por separação. Por quê? Porque teve o cuidado do ser humano muito cedo na vida, teve ali aquela aproximação muito cedo na vida. Então, ele acaba desenvolvendo. Umas coisas que a gente escuta também, já aproveitando aqui, que o pessoal comenta bastante, que está errado, que é completamente mito, é falar que o cão subir em cima da mesa, subir em cima da cama, perdão, é algo que vai gerar predisposição para o animal desenvolver ansiedade por separação. Então, se ele dormir com o tutor, por separação. Isso não acontece, tá, gente? Isso não é um fator que predispõe a ansiedade por separação. Isso é uma pergunta que a gente recebe praticamente em todo caso. O pessoal sempre pergunta, eu fiz errado, já conta com dor no coração. Já vem culpado, né? Já vem culpado, já fala, olha, Cíntia, mas assim, eu tenho... Isso não vai impactar nesse sentido. As coisas que realmente acontecem, que podem ser fator predisponente de desenvolvimento de ansiedade por separação, muitas vezes não está na nossa alçada. São coisas que já acontecem. Que é um cão social, ele quer estar junto de pessoas, né? Mas, além disso, doenças na infância, aquilo que a gente comentou. E você não vai deixar de cuidar para não ter ansiedade, quer dizer, não tem para onde fugir, né? Não tem muito para onde fugir. Então, acalme o coração, gente. A culpa Fiquem não é nossa, a gente pode mimar o pet. E a gente pega o cão para criar um vínculo, né? Para ter isso, né? Claro, para isso, justamente para isso. Então, não se preocupem, não é um fator que seria preocupante. Vamos descobrir. A senhora tem muitos bichos. Eles dormem contigo? Dormem comigo. Viu? Então você dorme até com a veterinária, tá tudo resolvido, gente. Ufa! Estamos livres, Camila. Que bom que dormem com ela, né? Porque aqui é igual. Graças, deu tudo certo, então. Quais são as diferenças entre ansiedade por separação entre cães e gatos e como o tratamento pode variar entre essas espécies? Então. E a gente estava falando babado. Que babado essa. O cão é social. O gato, ele é social com limitações. Isso significa que ele quer ser social em alguns momentos. Depois não quero mais. Momentos, ele quer ficar na dele, faz amor, me deixa tranquilo, eu vou dormir. E os gatos, eles dormem naturalmente de 12 a 16 horas por dia. Mas dormem? Rapaz! Dorme, menina. E a gente não vê ansiedade por separação em gatos, é muito raro. Às vezes a gente recebe as solicitações de ansiedade por separação, para tratamento, né, de ansiedade por separação em gatos, mas quando a gente vai investigar, eu sempre quando eu recebo, eu falo, será que essa vai ser a primeira? A gente já fica na expectativa. Agora? É agora que eu vou pegar um caso. Não foi dessa vez. Não é. Geralmente está ligado a miados excessivos por tédio. Então, mesmo a triagem que a gente comentou para cães também acontece. Então, a gente geralmente não vê ansiedade por separação em gatos, mas em cães já é naturalmente predisposto por ser um animal social. E aí o tratamento vai ser parecido também? Para cães? Entre eles, quando o gato realmente receber? Vai ser diferente. A gente nunca, para qualquer tratamento de qualquer problema comportamental, a gente vai tratar gato bem diferente de cachorro, porque são animais completamente diferentes. E o cão, a gente usa muito o adestramento, a gente chama de modificação comportamental, ou seja, treinamento de comando, e vai fazer isso parte, muitas vezes, da terapia, né? Tá. Então, por exemplo, se eu quero ensinar relaxamento, o animal, o cão, principalmente, ele tem que ter um bom senta, deita e fica, né? O gato, eu não vou fazer isso, porque ele não é... Geralmente, a terapia para gato vai exigir um pouquinho mais de manejo ambiental do que modificação comportamental, que é adestramento. A gente até ensina, o gato consegue aprender um senta, um dá a pata, um toca aqui,
mas não é algo que vai ajudar a gente propriamente, especificamente para um caso de ansiedade por separação, se a gente tiver. Tá, então é mais o ambiente em si que tem que estar mais adequado para ele, gratificação, essas Exato. coisas. Interessante. É bem diferente, são animais muito diferentes. Muita gente acha, né, que o gato é um cachorrinho pequeno, e eles são bem diferentes. Não, são bem diferentes. Que mia, né? Se bem que tem uns cachorros ultimamente que andam miando, né? Eles choram de um jeito. Cachorros têm umas personalidades de gato também. Show, eu sei bem como é. É quase um gato. Inclusive com andar ortopédico de gato, né? E quais são os desafios comuns que entre os tutores enfrentam para lidar com essa ansiedade? Assim? O que você vê que é mais difícil para a gente, meros humaninhos de estimação do cachorro? É tudo muito mais difícil para o ser humano do que é para o cachorro. A gente tem muito mais resistência, o que eu percebo, assim, resistência em mudar de modo geral, né? Resistência em buscar ajuda, resistência em diversas maneiras. Eu sempre vejo muita dificuldade por parte de nós humanos em aplicar, às vezes, no dia a dia, porque geralmente o problema já é crônico. Mas aí também eu não sei qual que é a questão da causa ou a consequência, né? Mas os tutores que procuram a gente, infelizmente, acabam procurando quando está num nível bem mais avançado, né? E aí esses sim ficam bem dispostos e com 50 mil mãos para tentar melhorar o mais rápido possível, porque já não dá mais para conviver de maneira harmoniosa, né? Então a gente vem tutor que já recebeu multa de condomínio de R$800, segunda, a terceira multa já. Tem tutor que já vem com a casa toda destruída. Então, há alguns casos difíceis. E, infelizmente, tem aqueles casos mais graves que o próprio animal se machuca. Então, ele tenta atravessar uma porta, ele arranha até sair o batente da porta, destrói a caixa de transporte, o quarto inteiro que ficou confinado, né? Então, alguns casos que são mais graves acabam fazendo com que o tutor ele realmente fale, não, agora não tem como, agora eu preciso procurar um profissional para me auxiliar. E aí, aproveitando o podcast para falar, gente, procurem o quanto antes. Quando vocês perceberem que o animal ele não está ficando confortável na ausência, e aí assim, o ideal seria fazer o treino de separação, todo cão precisa de um treino de separação, né? Então, se o seu, você não tem uma câmera para poder observar quando você não está em casa, e ninguém nunca nem reclamou sobre ele estar ficando separado, a minha dica para você é faça o treino de separação gradual, faça esse treino bonitinho, estruturado, procura um adestrador na sua região que possa te auxiliar, uma adestradora que possa te auxiliar com isso, e você consiga fazer com que o cão ele aprenda a ficar separado de maneira tranquila. Instalar uma câmera, ver se ele fica bonitinho em casa sozinho, né? Para a gente não ter nenhum estado emocional negativo. Porque quando a gente tem um estresse crônico muito grande, ele também tem consequências físicas para o animal, né? Então, que nem a gente, se a gente passar o dia inteiro na rua estressado, se a gente trabalhar num emprego ruim que a gente não gosta, se a gente tiver um problema familiar, a gente vai ter gastrite, dor de cabeça, vai ter várias outras consequências físicas por conta disso. Então, o animal ele começa a ter consequências fisiológicas aí também. Complicado. Camila, por aí, você já teve sinais de destruição ou reclamação do condomínio? A única reclamação que eu tive... Não, a única reclamação que eu tive é porque eu tenho 3 cães. E segundo o estatuto eu só poderia ter 1, né? Mas eu já tenho os 3, não tenho o que fazer. Quanto à destruição, existe alguma questão? Porque assim... eu vejo pessoas reclamando, principalmente quem tem Beagle. Destruiu a cadeira, destruiu a mesa, destruiu não sei o quê. Os meninos não têm esse hábito, o Tory e o Tyson, de destruir as coisas. A única coisa que o Tyson gosta de destruir é controle remoto e travesseiro. E só, mas específico. É específico. E o Tory, ele não destrói nada. Então, assim, é uma coisa muito rara. Sei lá, e ele gosta de destruir se for novo. Porque depois que tá mordido, tudo quebrado, aí ele não liga mais. Você pode deixar lá do lado dele que ele não pega. Mas se você então, calma, comprar não é destruição, é personalização de ambiente. Isso. Exatamente.
Então, às vezes, eu acho que é meio que assim, não é. Não sei se é porque ele tá entediado ou se ele quer chamar atenção, porque é algo tão raro de acontecer, em vista E do que eu aí, ouço, né, por aí. e aí o que que acontece quando você vê, cá, ele pegando o controle remoto ou o sofá novo? Ah, ele leva uma bronca. Então, olha aí. Aí atenção, né? E se ele pegar o brinquedo, o que que você faz? Se ele pegar o brinquedo, nada. Exatamente. Mas olha, eu comecei a... É porque geralmente quando ele pega o controle é muito rápido. Então, vamos supor, é quando eu fui tomar um banho ou quando a gente está na cozinha e ele está aqui, você só ouve um creque diferente, você fala, deu ruim, alguma coisa está sendo quebrada. Aí você corre, ele está com controle. Mas quando eu observo que ele está pegando alguma coisa, geralmente eu estou tentando fazer com ele um troca. Então, por exemplo, ele pega o chinelo. Se ele pegar uma. Quando ele era novinho, ele gostava muito de destruir a Havaiana. Você pega uma. Eu vejo que ele tá com uma Havaiana, eu vou lá, pego um biscoito, alguma coisa e falo para ele: vamos trocar? E aí eu fico mostrando aquilo que chama a atenção dele, é um pedaço de carne que ele ama. Então, Fico segurando sempre que aquilo ele e falo: me pegar devolve alguma esse que eu te coisa. dou esse. Então, sempre que Aí ele ele pegar solta. o. Entendi. Então, sempre que ele pega o controle remoto, você vai lá. Vamos ver se eu entendi. Você vai lá e pega um biscoitinho e faz o troca. Não, o controle não, porque geralmente eu não vejo. Quando eu vejo, ele já destruiu e aí ele leva só uma bronca. Tá bom. Então é só quando ele tá fazendo alguma outra coisa. Pega a Havaiana, Só pega o quando ele está Havaiana, biscoito. fazendo alguma outra ok. coisa que é visível, que deu tempo de ver que ele pegou. Um pano, Entendi. um chinelo. E aí seria para você ensinar o solta, né? Seria um treino para você ensinar o solta. O que você tá fazendo é um manejo de emergência ali. Putz, é alguma coisa séria. Eu tenho sei lá, um veja que ele pegou, não deveria ter pegado, e eu preciso resolver tirar da boca dele agora de imediato. E aí eu vou lá e uso isso para tirar. Beleza, acontecer isso esporadicamente. Agora, se você estiver fazendo isso como parte do treino do dia a dia, do tipo, olha, eu vou ensinar o solta só quando ele pegar um pano de chão ou quando ele pegar minha Havaiana, você está ensinando para o cachorro que pegar a Havaiana é super legal. Olha que legal essa Havaiana. Sempre que eu pego, eu ganho um biscoito. Oh, sucesso! Se eu tiver com fome, eu vou aqui pegar isso aqui que eu ganho. Eu pego meu brinquedo e ela não tá nem aí pra mim. Ela pensa, não faz mais que obrigação. Agora, se eu pego a Havaiana, eu ganho um biscoito. Pô, sucesso! Vou pegar muito mais melhor. a Havaiana. Muito mais legal. Muito mais legal. Vamos ter Então, que o ideal mudar seria a treinar em estratégia. outros momentos o solta, na verdade, com o próprio brinquedo. Então, você pegar o brinquedo dele, jogar, ele ir perseguir, pegar, quando trouxer de volta, você recompensar. Bom, fazendo isso gradual, né? Às vezes o cão não traz de volta. Então, você tem que recompensar só dele ter ido. Eles trazem. Então, é um processo. É um processo. Você vai ensinando aos poucos a ele buscar e trazer. Mas o ideal é ensinar esse solta com o brinquedo e não com as coisas que não deve. Porque senão a gente faz isso. Aí, minha filha. É um adestramento reverso, né? É um adestramento reverso. Eu sempre falo, quando a gente não está ensinando, a gente está aprendendo. É assim que funciona. Tá difícil. Eis o detalhe, né? O adestramento ele pode se virar contra o feiticeiro, né? Exatamente. Que situação, gente. Perdi até o rumo aqui. Como prevenir ansiedade por separação, no caso? Bom, ansiedade é ansiedade por separação. Exato. Assim, qualquer sinal de problemas de comportamento, seja ele qual for, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Tem que procurar um profissional, tem que trabalhar esse comportamento para que isso não se agrave, isso não se torne mais difícil. Conforme o animal vai, não só nível de dificuldade de gravidade, mas também de idade do animal. Tá. Conforme ele vai ficando mais velho, quanto mais velho o animal fica, mais difícil, menos plástico é o nosso cérebro para poder se adaptar às mudanças, né? Então, o ideal é procurar um profissional quanto antes para poder solucionar essas questões de comportamento. Agora, especificamente ansiedade por separação, eu diria o treino de separação é super importante. Então, adotou um pet recentemente, faça esse treino dentro de casa, dedique momentos do dia. Rotina é super importante, então inclua na sua rotina um momento de separação que você possa fazer com que esse pet ele entenda que ficar separado é legal, que não só ele está separado de você, mas que ele ganha alguma coisa muito legal nesse momento, alguma coisa especial, tem que separar um brinquedo ou uma comida especial para dar nesse momento. E sempre começar do menor estímulo para o maior estímulo. Nunca esperar que o cachorro vai ficar 12 horas sozinho e está tudo bem. A gente vai fazendo pequenos momentos de separação até ele ficar bem em grandes períodos. Tá. Eu tenho uma dúvida sobre
sobre essa questão que ela pontuou. Na verdade, duas perguntas. Sobre o treino da ansiedade de separação, beleza, a gente vai sair de forma gradual, vai voltar, vai acompanhando. Quando a gente retorna, qual é o comportamento adequado para a hora que você volta? Eu brinco, eu não brinco, eu recompenso, eu não recompenso? E a segunda pergunta, quando eu for fazer esse treino, quanto tempo? Por quanto tempo ele deve ser feito? 10 minutos? Dou um brinquedo para ele, aí fico cronometrando 10 minutos, 15, 20? Qual seria o tempo Perfeito. ideal? Perfeito, Caio. Já esqueci a primeira pergunta, mas eu acho que eu vou lembrar que eu já vou fazer. A primeira é se eu devo recompensar quando eu chego em casa. Tá bom. A primeira questão é a seguinte. Esse treino que eu tô te comentando é um treino de separação, não é um treino de ansiedade por separação. O treino de ansiedade por separação, a gente vai falar muito mais abrangente do que isso. Inclusive, tem alguns cães que vão precisar de medicação, tá? Então, É a minha próxima pergunta, medicação. a gente vai chegar lá. Mas eu tô falando aqui nesse momento, tá, gente? Só para ficar claro, de treino de separação. Então, não é um animal que tem problema de separação, de ansiedade por separação. Problema que ele, na verdade, nunca aprendeu a ficar separado do ser humano, tá? O treino de separação você vai fazer estando em casa ainda. Sempre do menor estímulo para o maior estímulo. Eu não posso esperar que o cão fique bem quando você sair. Vamos pensar, peguei um filhote agora. Eu vou separar ele num cômodo e vou sair, vou ficar 1 hora fora no shopping ou vou na farmácia. Isso não vai acontecer, porque ele não está acostumado a ficar. Então, o limiar é de cada cão. O limite é de cada cão. Então, a gente vai sentir. Não, olha, meu cão fica bem tranquilo meia hora. Se eu deixar ele separado em casa meia hora, eu vou perceber que ele está super bem. Então, enquanto dura aquele brinquedinho recheado, ele fica bem. Acabou o brinquedinho recheado, ele começa a uivar, começa a latir. Então, você já sabe o limite do seu cão. O limite do seu cão é aquele X tempo. E aí você vai fazendo esse treino gradual, sempre com distrações, com coisas gostosas. Lembra que é a associação positiva. E eu sempre tenho que treinar abaixo do limiar do cachorro. Porque se eu treino acima do limiar do cachorro, eu estou forçando uma situação. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor, Fê, que você tem medo de andar de avião. Eu pego na sua mão e eu falo, Fê, agora a gente vai viajar para Manaus, né? Que, sei lá, 4 horas de viagem, 5 horas, nem sei. Muitas horas de viagem. Vou pegar e a gente vai viajar já logo num Boeing e logo muitas horas de viagem. À noite com chuva. À noite com chuva, para ajudar. Né? Eu tô passando do seu limiar, você concorda comigo? Não dá pra ser uma ponte aérea, Rio-São Paulo, pra começar? Não, às vezes nem avião, às vezes você vai só no aeroporto, come um salgadinho, volta, uma coisa agradável, vai ver um avião decolar, não é? Assim, você não necessariamente, para quem tem medo realmente, você não necessariamente vai colocar. Claro que tem medicações para isso, né? Humanos acaba sendo, dependendo da situação, não tem muita opção. Às vezes precisa realmente ir viajar e não tem jeito. Mas, no nosso caso aqui, a gente consegue não colocar o animal num estado de desamparo aprendido, que é isso, entendeu? De deixar ele numa situação que ele não consegue lidar. Então, por isso, a gente vai sempre fazer ele do menor estímulo para o maior estímulo. Então, eu vou fazer esse treino de separação ainda estando em casa. Ainda estando ali dentro de casa, só escolhendo um cômodo separado, que eu vou construir um relacionamento com aquele cômodo para que ele associe positivamente aquele cômodo e aquele cômodo se torne porto seguro na sua ausência também. Então, é gradual, tá? E aí, o tempo de dentro de casa que você vai mantê-lo separado de você, isso vai aumentar conforme você vai sentindo conforto. E aí, assim, respondendo a sua pergunta, quando chegar o momento de você sair de casa, às vezes a gente só vai abrir a porta, sair no corredor, no hall e voltar, e a câmera vai pegar toda a linguagem corporal do animal. Então, não é eu vou esperar voltar e eu vou olhar para o animal para ver como é que ele está. Não, eu vou acompanhar todo o processo no treino enquanto eu estou fora e eu vou olhar da minha câmera lá para ver como é que ele está, porque eu tenho que manter o limiar abaixo do nível do cachorro. Eu não posso fazer treino, não tem como fazer treino, não tem como fazer uma associação positiva com você estar fora de casa, se em 1 minuto que você saiu de casa ele está em pânico, né? Então é por isso que a gente faz esse monitoramento a todo tempo. Super importante. Tá.
mas dizendo que eu tô acompanhando na câmera e vi que eles ficaram bem. Eles só ficaram lá com o narizinho embaixo da porta olhando, esperando eu voltar, mas se comportaram bem. Quando eu entrar, qual é o meu comportamento quando eu entro? E aí, gente, voltei, tá tudo bem? Faço um carinho, ou eu ignoro? Porque o que a gente ouve é, não pode falar com o cachorro quando você sai da rua e volta. Não, E aí, já qual tem que é? estudos, isso era antigamente, né? A gente já tem estudos que falam que não tem problema nenhum a gente cumprimentar o cachorro na volta, isso não vai impactar no nosso treino de ansiedade por separação de nenhuma maneira, tá? Então, nem as saídas, nem as chegadas, não tem problema. Ufa, Nossa, adorei. algo já salvou. A gente já pode conversar com o cachorro. Porém, não esqueçam de fazer o treino bonitinho, hein? Sim, senhora. Vamos Sim, fazer. senhora. Necessariamente, um animal que ele precisa ser medicado se ele está com ansiedade por separação vai fazer parte desse tratamento a medicação ou não necessariamente? Eu acho que uma das grandes questões das pessoas é, não, eu não vou dar medicação para o meu cachorro. Antigamente, a gente dividia em 3 níveis de grave, moderado e grave. Hoje em dia, essa separação ela caiu por terra. Diferentes níveis de gravidade, normal, né? Claro. Qualquer doença. Qualquer doença, né? A escolha de entrar ou não com a medicação tem vários fatores na escolha do médico veterinário na hora de entrar com a medicação. Basicamente, é quando a gente vê que o animal ele perdeu o aprendizado. O que é medo ou ansiedade. Tá. Então, você não consegue... Você percebe que o animal ele não está mais... Evoluindo, ele não está aprendendo. Então, e ele nem vai aprender. Muitas vezes, quando você já vai se deparar com um caso que é grave, não adianta você tentar sem medicação. Porque esses casos, ele não vai conseguir medicar. Aqueles casos que eu comentei, que às vezes o animal se machuca, às vezes problema bem mais crônico, bem mais grave. Então, aí esse sim precisam de medicação, mas nem todo caso, como eu comentei com vocês aqui mesmo, a maioria dos casos que a gente pega, nem ansiedade por separação é. Logo não tem medicação. Logo não tem medicação. Entendeu? Então, pode ficar tranquila que nem sempre a gente precisa medicar. Ufa, gente. E quando precisa também, eu acho que é um processo, né? Não é uma medicação para sempre, né? E a gente sempre faz com medicações que são extremamente seguras, que já tem muitos estudos na área. E a gente também vai sempre fazer um check-upzinho do animal para ver se ele está saudável. O que também é super importante fazer, né? Independente da medicação ou não, claro. Tendo ansiedade ou não, faça um check-up dos seus animais. Exatamente. E aí a gente consegue ou não fazer essa medicação. Então, podem ficar tranquilos com relação a isso. E às vezes a gente também tem casos que, por exemplo, animais, a gente comentou de comorbidade, animais que têm fobia a ruídos e barulhos de modo geral. Esses animais a gente não tem tanta previsibilidade nas saídas, né? Nem nas saídas e nem nos acontecimentos, nos estímulos. Sim. Então, para esses animais, muitas vezes os que têm comorbidade, muitas vezes a gente entra com medicação por conta dessas questões, porque você não consegue fazer treino nem prever o que está, né, as situações do dia a dia. Eu sei lá se vão soltar rojão hoje, né? Exato. E aí você tem um animal que vai estar sempre acima do limiar, aquilo que a gente estava comentando. E é por isso a escolha da medicação. E ajuda muito, gente. Sim. Eu tenho um animal que foi tratado com medicação para poder baixar essas barreiras todas e, né, o Leão usou 2 vezes, Sim. né? E ajuda demais, assim. Você vê como eles evoluem, como o próprio treinamento, tudo vai muito mais rápido daquilo que você estava patinando antes. Parece que, nossa, engata a quinta, né? É impressionante. Então, não tenham medo. Vai facilitar a sua vida também. Se foi recomendado, tem um motivo, né? Claro, com certeza. E, claro, procurem alguém que está habilitado a prescrever esse tipo de medicação. Então, um comportamentalista de preferência, porque ele não vai falar só de medicação com vocês, ele vai falar de toda a terapia comportamental. Sim. E a terapia comportamental, ela vai incluir mais de uma coisa, não só a medicação. Nunca é só a medicação, gente. Então, mesmo para aqueles animais que precisam de medicação, vai ter um treininho bonitinho para você seguir ali, entendeu? Vai ter ali bonitinho todas as orientações de manejo ambiental também, mais a medicação, porque a medicação ela vai só facilitar o aprendizado do animal que vai bloquear. E aí a gente sempre traz aquele exemplo do avião. Se você tiver medo ou fobia de avião e eu sentar do seu lado na decolagem e começar a te falar assim, Fê, eu trouxe aqui a nossa planilha de fechamento, deixa eu te mostrar aqui, olha, esse aqui, esse valor e não sei o quê.
não vai entrar nada. Nada. Você vai bloquear o aprendizado, porque você tá em pânico. Você vai estar assim, meu Deus, esse avião vai decolar e eu vou... Vai cair, eu vou acontecer morrer alguma daqui coisa. a pouco e ela quer falar de fechamento do mês. É isso, entende? Então, quando a gente fala de aprendizado no cão, por que é diferente? Entendi. Camila, tá rindo aí? Tá se identificando? Muito, principalmente com medo de avião. Aí, ó, viu? Eu pensei nisso na hora. Acertei. Eu É, falo, e às aqui vezes, também tem de o barata e teco. de aranha, porque na verdade é o meu. A barata eu não sou muito fã, não. Não, Nossa não dá, senhora. né? Eu tenho Nossa, medo, veterinária de mas cão e gato. fico de boa. E aqui, em tudo isso que ela estava comentando, tem o teco, né? Desses barulhos, assim, imprevisíveis. Igual a gente falou no outro podcast, ele morre de medo do barulho da máquina de lavar. Então, é uma coisa assim, se você acha que a máquina vai bater certo a roupa, perfeito. Agora, se ela começar parado lá na máquina para ver e começa a latir, que eu falo, gente, o que causa, né? E tudo isso impacta, né? A gente está sempre acima do limiar do cachorro, e é isso que a gente está comentando aqui. Então, o ideal seria talvez ter um manejo de emergência para a hora que você vai lavar roupa. Você vai falar assim, bom, eu vou lavar roupa, agora eu tenho que fazer uma força-tarefa para eu minimizar esse estresse para ele. É isso. Às vezes a gente tem que pensar, se antecipar sempre ao problema e pensar no manejo. Ah, bacana. Camila, você sabe que você estava falando antes, eu lembrei agora, que eu deixei você terminar de falar na hora e acabei esquecendo, que no seu condomínio eles limitam a 1 cão por apartamento, né, por unidade, e você já tem 3 e paciência. Vai lá rever o podcast sobre regras de condomínio com a advogada animalista, com a doutora Giovana. Eles não podem fazer isso. Isso é contra a lei. Ah, então, esse foi um que a gente estava assistindo que deu problema na transmissão. Foi. Eu preciso assistir. Que foi com a Vilma, né? Foi com a Vilma. Isso. Eu preciso assistir ele mesmo. Assistir porque eles não podem te proibir de ter, eles não podem limitar quem mora dentro da sua casa, porque a casa é sua. Exatamente. Basicamente, a casa é sua, eles não podem mandar dentro da sua casa. Eles podem falar da área comum e ainda assim tem regras. Então, que não podem, né? Eles não podem passar daqueles limites. Então, vai lá ver se você mora em prédio. Teu condomínio enche a tua paciência. Quer pegar no teu pé com a do gato, com a do cachorro? Vai lá ver as regras, que talvez eles estejam passando dos limites, que quem tem razão mas pode ser você. Vai lá ver aqui no condomínio. Importante. Muito importante. Vamos lá. Bom, pra gente finalizar, pessoal, Cíntia, o que a gente pode deixar de dica para o pessoal que está em casa e acha que seu animal, de repente, tem ansiedade por separação, mas talvez não seja, né? Você falou que muitas vezes o caso não é esse. A gente chega com o diagnóstico, mas não é esse. Então, o que a gente pode reparar para perceber aí se é ou não é ansiedade por separação? Maravilha. Acho que é importante, né, a gente pensar no que o animal está apresentando. Então, se ele está apresentando um xixi fora do lugar, se ele está apresentando uma vocalização excessiva, que é latido, choros, né, etc. Ou se ele está apresentando destruição, entender se ele já foi treinado previamente para isso. Se ele já recebeu um treinamento prévio, aí a gente vai pensar realmente numa questão de ansiedade por separação e a gente vai procurar um profissional para auxiliar da melhor forma possível, fazer um treino estruturado, gradual. Às vezes, se for necessário, entrar com medicação e outras ferramentas que a gente tem no alcance para trabalhar esse animal. Se não, se ele realmente nunca foi treinado a nenhum desses comportamentos que ele está apresentando, não quer dizer que ele está apresentando na saída do tutor, que é especificamente ansiedade por separação, né? Então, o ideal é realmente treinar esse animal para que ele consiga não fazer esse comportamento mesmo na ausência, né? Então, acho que isso é super importante. Uma coisa que eu gosto de comentar também, Fê, é que existe um outro diagnóstico que a gente não comentou, que é felicidade por separação. Olha, Felicidade por separação é quando o tutor ele é muito punitivo. Então, às vezes, ele vai dar bronca quando acontece alguma coisa errada, ou não deixa o animal subir no sofá, não deixa o animal subir na mesa, não deixa o animal fazer nada em casa. Nada né? pode. Nada pode. Então, é o famoso não, né? Tudo não. Tudo não. E a gente esquece de falar o sim, né? Quando o tutor sai de casa e deixa o animal solto, pro animal é um sucesso. Eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade. Eu posso subir no sofá, eu posso pular na varanda, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Então, existe também isso, que é a felicidade por separação. Então,
Para aqueles tutores que estão ouvindo a gente, que são tutores punitivos, procurem um adestrador positivo, uma adestradora positiva que possa auxiliar vocês nesses treinos e a gente conseguir ensinar um comportamento alternativo para esses cães e eles crescerem animais saudáveis emocionalmente. Então, basicamente, se você já treinou o comportamento ou não, ou se você é meio chato, meio ditador em casa, talvez o problema seja você e não o cachorro. É isso. E a gente, assim, mesmo quando a gente fala de ansiedade por separação, né, a família e o tutor, ele desempenha um papel muito importante, né? Muita gente acha que é só terceirizar o serviço, chamar o adestrador ou chamar o profissional e o problema vai ser resolvido. Não, a gente envolve vocês. A gente precisa de vocês para poder conseguir melhorar o comportamento do cão, porque quem está 24 horas com o cão, o tempo todo com o cão, é a família e isso faz muita diferença quando a gente, né, age da maneira adequada. Sim, é isso. Camila, alguma posição final? Não, só comentar que eu adorei. Obrigada pela oportunidade. Vários pontos que já estão anotados aqui como melhoria, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa e estar aqui no podcast é isso. A gente sempre tem algo para aprender. É isso. Meninas, obrigada pela presença, por compartilhar histórias e conhecimento. Espero que vocês tenham gostado também em casa. Doutora Cíntia, onde a gente te encontra para mais dúvidas? @animalsbrasil. Só mandar uma mensagem pra gente lá, diz que vocês assistiram o podcast, que a gente dá um alô pra vocês. Animals com Z, Brasil com S, né? Isso. Camila, onde que a gente encontra a evolução e você, a evolução dos meninos e você? No Instagram, no @cãobadainsana. Legal. Segue as meninas por lá, segue a gente também no tudosobrepet.oficial, com certeza sempre tem conteúdos e vocês ficam sabendo quais são os próximos temas por aqui também. Acompanha a gente lá no TikTok também e se inscreve aqui no canal para receber o alerta aí dos próximos podcasts toda terça-feira, 8 horas da noite. E eu espero vocês semana que vem também. Um abraço para vocês.